Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. O assunto de hoje é o mais recente impossível, que é a confirmação do Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República. Vai ser o nome do bolsonarismo nas eleições de 2026. Mas eu quero trazer nesse vídeo aqui uma reflexão sobre a viabilidade de uma candidatura do Flávio Bolsonaro. Será mesmo que o objetivo é colocá-lo como presidente da República? Ou será que isso não faz parte de uma estratégia de negociação política maior para os bastidores? É isso que eu vou questionar nesse vídeo aqui, mas antes eu peço que, por gentileza, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, comente e compartilhe com seus amigos e vambora. Para a gente poder entender se de fato o Flávio Bolsonaro vai ser candidato ou não, a gente tem que entender e fazer uma análise aí da atual conjuntura política, pelo menos do ponto de vista do grupo bolsonarista, né? O que a gente tem do lado dos bolsonaristas é o seguinte: o seu principal líder está preso, né? Há um bom tempo já vem sofrendo aí algumas punições do judiciário brasileiro e, por fim, teve a sua prisão decretada recentemente. O seu filho, com maior capacidade de articulação, de oratória, de mobilização, de militância, que é o Eduardo Bolsonaro, está nos Estados Unidos e não vai conseguir voltar para cá tão cedo, né? Se ele vier, certamente ele será preso, porque ele já foi indiciado pelo STF. O que sobrou, então, apenas Michele, que já não tem o aval do Jair Bolsonaro para ser candidato à presidência, e o Flávio Bolsonaro, porque o Carlos Bolsonaro é mais um cara, né, das articulações ali municipais e estaduais, não é um cara com perfil de exposição e mobilização política. Sobrou então o Flávio, né, que também tem lá os seus obstáculos a níveis de projeção nacional e tudo mais, mas foi o nome escolhido pelo Jair. Diante de um momento de sensibilidade do bolsonarismo, diante de um momento complicado para esse grupo político. Ao mesmo tempo em que o próprio grupo político enfrenta ali, né, sanções, prisões, enfraquecimento, a gente vê o sistema financeiro, né, o sistema brasileiro, a elite brasileira, já com seu próprio candidato, né? A gente já vem acompanhando há um tempo a projeção do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que há um bom tempo já foi escolhido pela elite financeira desse país como candidato à presidência da República em 2026. Tarcísio é um cara mais moderado, é um cara mais técnico, então ele traz aí a estabilidade e a previsibilidade que o mercado financeiro adora. Não à toa, quando foi anunciado hoje a pré-candidatura do Flávio, o mercado reagiu mal e a bolsa caiu, né? Tudo isso porque eles prezam pela previsibilidade, né? É a cara do mercado financeiro isso. E o Tarcísio é a pessoa que traria isso para o Brasil, né? Então, o atual momento do bolsonarismo é o enfraquecimento do seu maior líder, ao mesmo tempo que as elites do país já se movimentam para consolidar uma candidatura por conta própria, sem precisar do aval do Bolsonaro. E isso é um risco político, porque se você quer ter projeção, força para as eleições de 2026, você precisa muitas das vezes se posicionar, né? Se você demorasse mais ainda para se posicionar, você daria brecha para outros grupos políticos se articularem, escolherem seus próprios candidatos e enfraquecer uma escolha sua daqui para frente. O que o Bolsonaro faz ao escolher hoje o Flávio Bolsonaro como seu candidato é retomar a liderança que ele tem como articulador da direita, né? Ele vai ser o cara que vai ditar as regras. Quando você coloca o seu filho como candidato, você volta a ditar as regras do jogo político, coisa que ele não vinha fazendo. E deu brecha para outros candidatos se lançarem, né, no campo da direita, e deu brecha para a própria elite financeira, que não é muito ligada ao Bolsonaro propriamente, né, por essa questão da instabilidade que ele traz, eles já vinham colocando um candidato sem o aval do Bolsonaro. Então, a estratégia aqui foi colocar o bolsonarismo de volta no jogo, não apenas como participante, mas como manda-chuva do jogo político da direita. Isso é o que tem que ser entendido, é o que tem que ser lido diante desse episódio que a gente teve hoje, que foi o lançamento da pré-candidatura do Flávio, tá? A reflexão que eu trago é se de fato ele vai ser ou não. Do ponto de vista da estratégia, ele sendo ou não, o passo já foi dado, né? E isso vai ditar as regras do jogo daqui para frente. Com o Flávio como candidato, qualquer candidato da direita vai ter que parar para negociar com o Flávio, que querendo ou não vai ser o nome mais forte da direita por levar o sobrenome Bolsonaro para a candidatura, né? Então, olha que situação ruim chegaria o bolsonarismo caso o Flávio não fosse lançado como candidato. O que você veria seria os bolsonaros pedindo ajuda para os possíveis candidatos como Tarcísio, Caiado, Zema. Me dá uma anistia, vamos pautar aí, vamos tentar penalizar o STF. E que poder de barganha você tem quando você está totalmente fragilizado, né? Essa é a reflexão que eu trago. Quando o Bolsonaro coloca o filho, ele dá um passo à frente e ele começa a mandar nas negociações. Ele começa a ter a grande influência no jogo. Ele começa a ter mais poder de barganha para decidir o que pode vir a acontecer. Pode ser que o Flávio nem seja candidato à presidência propriamente, mas ele, enquanto um pré-candidato,
ele tem poder de barganha para negociar com os outros grupos políticos da direita muito maior do que ele teria hoje se ele não tivesse lançado como candidato, entende? Então, independente do que venha acontecer, é importante ter em vista que isso aqui é um passo político importante para recolocar o bolsonarismo na liderança das negociações políticas para 2026. Pode ser que ele seja de fato candidato e coloque um Zema como vice, eu consigo imaginar muito facilmente esse cenário. Pode ser que ele coloque o Tarcísio como vice, ou então que conte com o Tarcísio aí para as articulações dentro do estado de São Paulo. Independente do que aconteça, com o Flávio Bolsonaro como pré-candidato, quem vai tomar as rédeas e ditar o ritmo da direita para as eleições 2026 vai ser, mais uma vez, a família Bolsonaro. Pode ser que não, pode ser que o Flávio seja candidato a vice numa chapa com o Tarcísio, numa chapa com outro candidato, mas de qualquer maneira o bolsonarismo se coloca à frente das negociações para 2026. Agora, levando em consideração que não é só uma estratégia, que de fato o Jair Bolsonaro quer colocar o Flávio como candidato, eu consigo imaginar dois tipos de cenários, dois tipos de fenômenos acontecendo para as eleições do ano que vem. A primeira delas é uma redução considerável aí na quantidade de candidaturas que a gente vai ter no campo da direita. Porque hoje a gente tem Tarcísio, Zema, Caiado, Leite, Ratinho, né? 5 candidatos de um mesmo campo, todos eles contando aí, querendo contar com o apoio do Bolsonaro. Com a candidatura do Flávio, naturalmente o Tarcísio não vai bater de frente. Ele vai continuar no governo do estado de São Paulo, né? Já tem uma predisposição imposta a isso com a entrada do Flávio Bolsonaro na disputa. Eu consigo imaginar, como eu falei anteriormente, o Zema sendo um cara que vai querer ocupar ali o vice do Flávio, porque o Zema é governador hoje do estado de Minas, e Minas é um dos colégios eleitorais mais importantes do Brasil. Talvez o mais importante, porque quem ganha em Minas ganha a presidência da República, e isso é um fenômeno que tem acontecido no Brasil desde a redemocratização. Então, só daí a gente tira 2 candidatos, né? Sobrando 3. O Caiado já é de um grupo político mais isolado dentro da direita, não é próximo do bolsonarismo, né? Então, seria um candidato que já colocou que, mesmo com a candidatura do Flávio, vai seguir como pré-candidato. Então, a gente tem aí um cenário de redução da quantidade de candidaturas no campo da direita, né? O que pode forçar aí uma série de combinações. Flávio como cabeça de chapa, Zema como vice, ou então Tarcísio como vice, enfim, uma série de possibilidades, mas fato é que se reduz a quantidade de candidatos do campo da direita. O que não reduz, claro, o potencial que a direita tem para um segundo turno, porque qualquer candidato da direita que concorrer vai apoiar inevitavelmente o que for para o segundo turno, contra o Lula. E aí, dependendo da distância de voto entre o segundo colocado da direita e o primeiro, que vai ser o Lula, se você conseguir aí somar força na direita e conseguir fazer frente, você consegue bater o Lula no segundo turno ou fazer algo muito, muito, muito equilibrado, né? Então essa é uma boa estratégia também que pode ser adotada. Outro ponto que eu consigo imaginar é o fortalecimento, e olha que curioso, né? É o fortalecimento de uma terceira via. Como eu falei, o Caiado, o Leite e o Ratinho, eles não são propriamente bolsonaristas, né? Eles até jogam mais pelo lado da direita, articulam com o bolsonarismo, mas eles querem consolidar um caminho alternativo. É a narrativa do Caiado, é a narrativa do Eduardo Leite há muito tempo, e talvez não seja a narrativa do Ratinho, mas o Ratinho faz parte de um partido que já vem colocando aí a sua candidatura a nível nacional, que já tem pretensões de colocar uma candidatura a nível nacional, talvez não para ganhar, mas para fazer muitas eleições a nível de deputado federal e senador, e também aí somar forças para um possível candidato que passar para o segundo turno. Esses 3, somado com o fator Ciro Gomes, que é um fator que sempre pode aparecer a nível nacional, que é um nome de projeção nacional muito forte, eles sempre tentaram construir uma alternativa entre o petismo, entre o Lula e o bolsonarismo, né? E eu entendo, e eu consigo imaginar uma situação no qual, com o Flávio Bolsonaro aparecendo de fato como candidato lá na frente, eles tentem no primeiro turno consolidar uma terceira via, né? Então eu vejo a questão da terceira via se consolidando muito forte aí entre os candidatos Caiado, Ciro Gomes, que vai ser candidato a nível estadual, mas que pode aparecer aí também numa dessa com uma brecha a nível nacional, Ratinho e Eduardo Leite, né? E eu acho que seria uma terceira via muito mais forte do que foi a terceira via de 2022, né? Representado ou pelo próprio Ciro Gomes, que teve 3% apenas, ou pela Simone Tebet, que era também uma candidata do sistema, mas ali no partido que vinha se desfarelando, né, enquanto partido forte do Centrão, que é o MDB, e também junto com o PSDB. Uma candidatura hoje, com União Brasil do Caiado, com o PSD do Ratinho, né, e com o PSDB do Ciro Gomes, eles 3 escolhendo um candidato representando uma terceira via, pode ser algo muito, muito viável, que eu consigo imaginar acontecer num cenário daqui para frente. É claro que é muito impossível, que é muito difícil a gente conseguir prever o que vai acontecer, né? O que dá para a gente fazer
prever e analisar possíveis cenários que podem vir a acontecer. Mas prever de fato o que vai acontecer é muito difícil. É uma missão muito dura. E no Brasil, a imprevisibilidade é muito grande. Tudo pode acontecer. A única coisa que a gente tem certo é que o Lula vai ser o candidato da esquerda, a não ser que algo trágico aconteça, né? Mas, de resto, a gente não tem nenhuma certeza. De fato, as únicas certezas são a candidatura do Lula no campo da esquerda e a sua inscrição aqui no meu canal, porque o vídeo está chegando ao fim e por hoje é só. Muito obrigado.